Olá pessoal, eu sou o Guilherme e hoje eu vou apresentar para vocês, juntamente com a Natália, um trabalho que foi desenvolvido na disciplina de materiais nanoestruturados por mim, por ela e pelo Thiago dos Santos. E hoje a gente vai falar de nanopartículas de prata, dando um enfoque mais específico nos efeitos na saúde humana e no meio ambiente, justamente pelas três dimensões estarem nessa faixa. Uh, Inclusive, a Organização Internacional de Padronização, o ISO, faz essa definição, né, estabelece esse intervalo de 1 a 100 nanômetros, mas a gente tem que levar esse intervalo como um intervalo variável, assim, flexível, porque às vezes a gente pode incluir algumas nanopartículas que sejam um pouco menores, são um pouco maiores, nessa faixa, né, porque as propriedades não vão mudar drasticamente, então essa faixa não pode ser interpretada como uma coisa é, fixa e que vai segregar, então nanopartículas que sejam um pouco maiores ou um pouco menores. É só para a gente ter uma noção mesmo do que a gente pode considerar nanopartícula e o que não pode, que é muito diferente. Por exemplo, uma partícula que tenha 1 micrômetro de tamanho, a gente não vai poder considerar uma nanopartícula, né? Então é mais para isso mesmo que tem esse intervalo estabelecido. As nanopartículas elas possuem uma grande fração de átomos superficiais, ou seja, quando a gente vai diminuindo o tamanho de um objeto, a fração de átomos que se encontram na superfície vai paulatinamente aumentando em comparação com o número total de átomos da amostra, né? Então, com isso, a gente vai obter uma alta energia superficial e uma alta reatividade química. Isso porque esses átomos da superfície eles possuem menor número de coordenação em comparação aos átomos do interior, então eles estão menos estabilizados. Então, eles possuem uma alta energia superficial. Também surgem efeitos de confinamento quântico nessa faixa, né, que a gente começa a se tornar importante, na verdade. E eles vão acarretar diversas modificações de propriedades físicas, como propriedades ópticas, elétricas e térmicas. E as nanopartículas de prata, também podem ser chamadas de AGNPs, elas vão apresentar interessantes características, como o Surface Plasmon Resonance, que é uma propriedade que outras nanopartículas de prata também possuem em atividade catalítica, mas os estudos são bastante focados na atividade antimicrobiana que as nanopartículas de prata possuem. Também tem estudos com atividade antitumoral dessas nanopartículas. Aqui nessa imagem abaixo a gente consegue ver então algumas micrografias, algumas imagens de MET e MEV, sendo de A até D imagens MET, e nessas outras aqui, 4 de baixo, são imagens em MEV. A gente consegue ver diversos formatos dessas nanopartículas que podem ser encontrados na literatura, né, métodos de obtenção dessas nanopartículas de diferentes formatos, ou seja, nanosferas, nanoprismas, nanobarras, nanofios, nanocubos, nanopirâmides, nanoarroz, nanoflores. Então tem bastante diversidade desses formatos de nanopartículas e a importância do formato para uma nanopartícula é bastante grande, porque pode afetar parâmetros, né, de solução dessas nanopartículas e depois vão afetar essas propriedades antimicrobianas ou mesmo as propriedades ópticas aqui. Então, elas são bastante características, elas apresentam modificações conforme tanto o tamanho e o formato de partícula, né? Então, nesse slide, eu trouxe para vocês uma imagem que resume bem esses diversos métodos que são encontrados na literatura para a produção de nanopartículas de prata. Esse é um campo bastante estudado, né, de síntese dessas nanopartículas. Tem muitos artigos e cada vez surgem novos artigos propondo outros métodos de síntese ou modificações em alguns métodos de síntese já existentes. A gente tem duas abordagens principais, que seriam top-down ou bottom-up. A abordagem top-down, então, que seria de cima para baixo, a gente parte da prata em macroescala, né, em forma de bulk, e a gente vai fracionando por diversas técnicas, né, que estão colocadas aqui, geralmente são métodos físicos, a gente vai fracionando essa prata até chegar na nanoescala, então essas nanopartículas de prata. Enquanto que na abordagem bottom-up, a gente vai partir, por exemplo, de um precursor de íons de prata, e a gente vai fazer a redução desses íons, dando origem, então, a núcleos, né, nuclear, essas nanopartículas, enfim, elas vão se aglomerando até a gente chegar em um tamanho ótimo de nanopartícula. Então, a gente tem esses principais 4 métodos aqui, né, de síntese, que podem ser categorizados como top-down ou bottom-up. Então, os métodos químicos a gente vai partir de um precursor de prata, por exemplo, o nitrato de prata, como precursor, né, desses íons, e algum outro reagente, por exemplo, o borohidrato de sódio, né, os íons borohidrato, eles podem ser utilizados nessa redução dos íons de Ag+, para formar essas nanopartículas. Também tem o método de Tollens, processo poliol, e esse aqui que utilizam S-trato, também na síntese de nanopartículas de prata. Aí nós temos, por exemplo, os métodos físicos, que vão consistir geralmente em métodos top-down. A gente vai utilizar, por exemplo, ablação a laser, ou descarga por arco elétrico, sputtering, ou litografia, para produzir essas nanopartículas. E a gente tem métodos físico-químicos, que seriam, por exemplo, associar um método químico ao método físico. Por exemplo, uma redução, mas auxiliado de luz UV, para acelerar esse processo, por exemplo. Ou tem outros métodos que são outras técnicas
podem ser utilizadas, né, encontradas na literatura para fabricar essas nanopartículas. Também, um outro método bastante interessante é o método biológico. Eles podem ser utilizados seres vivos para fabricar essas nanopartículas, por exemplo, bactérias, fungos, algas, que vão possuir diversos compostos, como aminoácidos, terpenos, flavonoides ou ações enzimáticas também, vão permitir a síntese dessas nanopartículas. É uma área bastante estudada também, justamente porque essa síntese biológica traz menos resíduos tóxicos, né? São materiais mais da química verde, né? Podemos dizer. É bastante importante de haver o controle do tamanho de partícula, justamente como eu comentei antes, que esse tamanho de partícula e formato vai influenciar bastante nas propriedades das nanopartículas. Então, a gente tem diversos parâmetros que influenciam, né? Tanto solvente, temperatura, pH, enfim, vão influenciar no tamanho e no formato das nanopartículas. Mas é muito importante que a gente utilize agentes de revestimento, esses escaping agents, que podem ser polímeros ou algumas outras moléculas orgânicas, ou enfim, moléculas de cadeia longa, que vão se aderir nessas nanopartículas e por conta dos efeitos eletrostáticos ou efeitos estéricos vão impedir que essas nanopartículas se aglomerem muito e deixem de ser nanopartículas, né, digamos. Por conta dessas nanopartículas terem essa alta reatividade superficial, elas vão tentar diminuir essas interfaces, né, essa superfície, para diminuir a energia do sistema se aglomerando. Então, esses agentes de revestimento, esses escaping agents, vão servir para diminuir essa probabilidade, então, dessas nanopartículas se aglomerarem. Aqui na imagem de baixo a gente tem uma imagem de match de uma nanopartícula, e essa parte mais translúcida aqui na imagem seria então um revestimento que está ao redor dessas nanopartículas. Então, uma propriedade bastante importante das nanopartículas de prata, tanto para esse trabalho quanto no meio científico, são as propriedades antimicrobianas. A gente pode encontrar um grande número de trabalhos na literatura falando acerca desse tópico, principalmente por conta desse crescente número de infecções hospitalares com bactérias super resistentes ou fungos super resistentes a biocidas, ou mais recentemente no caso da Covid-19. Tem alguns trabalhos que relatam efeitos antivirais das nanopartículas de prata, mas quanto ao efeito antimicrobiano, existia um debate quanto à importância relativa das nanopartículas de prata versus os íons Ag+, né? Ou seja, até que ponto a nanopartícula tem um efeito antimicrobiano, ou será que ele é causado por conta da dissolução em íons Ag+, né? Então, existem alguns trabalhos que comentam, né, na capacidade dessas nanopartículas de romper a membrana celular de fungos ou de bactérias por impacto físico, né? Seria um impacto mecânico, e causando a ruptura dessa membrana, mas é bastante aceito que os íons Ag+, eles podem causar peroxidação dessa membrana, fazendo ela romper, né, e extravasar esse líquido intracelular. Ou esses íons também liberados pelas nanopartículas poderiam adentrar por algumas proteínas, por exemplo, porinas, que estão presentes nessas membranas da célula. E dentro dessa célula, as nanopartículas, ou esses íons, eles vão acabar gerando espécies radicalares, vai gerar um estresse oxidativo que vai danificar o DNA, vai desnaturar proteínas, ocasionar o desmantelamento de ribossomos, inativação de enzimas, e tudo isso em conjunto vai ocasionar, então, a morte celular ou impossibilitar com que ela se reproduza, né? Então, com isso, a gente pode atribuir, esses são os mecanismos que são atribuídos ao efeito antimicrobiano dessas nanopartículas. Então, tem um interesse crescente no estudo dessas nanopartículas. A gente consegue ver nesse gráfico aqui que é o número de publicações por ano pode ser encontrado na base Scopus. Então, aqui em 1991, a gente não tinha basicamente nenhum estudo sobre nanopartículas de prata. E já em 2015, a gente tem mais de 5.000 publicações por ano envolvendo nanopartículas de prata. Isso justamente por conta dessas propriedades demonstradas, né, das nanopartículas de prata. Então, cresceu muito o interesse nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, acerca do assunto. Esse interesse também é crescente na indústria. A partir de algumas bases de dados, a gente pode estimar que mais de 314 tipos de produtos contendo nanopartículas de prata estão disponíveis no mercado global, distribuídos em 15 indústrias e 39 países. Então, sendo aplicados, né, na medicina, em produtos têxteis, eletrônicos, cosméticos, embalagens, revestimentos. Aqui tem um gráfico, vocês podem ver um pouco mais detalhadamente dessa distribuição, né, por setores, por aplicação. E é estimado que mais de 320 toneladas sejam produzidas por ano no mundo todo, para suprir, então, essa demanda das nanopartículas. No entanto, a gente tem que começar a pensar em quais as consequências das nanopartículas na natureza e no ser humano. Se são produzidas 320 toneladas de nanopartículas de prata, onde é que elas estão indo parar e qual vai ser esse efeito, né, a curto, médio e longo prazo na natureza e no ser humano. Então, agora trazendo para vocês um dos tópicos centrais do trabalho, os efeitos dessas nanopartículas de prata no meio ambiente. E já adianto que é um tópico em intenso debate e que não temos uma conclusão muito definitiva do efeito dessas nanopartículas no meio ambiente, porque, primeiro, é difícil de determinar uma concentração precisa na natureza,
porque por conta dessa, porque elas vão estar em baixa quantidade, né? Essas nanopartículas vão acabar sendo diluídas nesses rios e mares, ou mesmo na terra, e eles vão acabar se transformando em outras espécies de prata, a partir da agregação, oxidação, dissolução, sulfetação e cloretação. Então, vamos seguir então, essa imagem que está colocada aqui do lado, que essas nanopartículas de prata elas podem se desprender desses diversos bens de consumo, como roupas e outros produtos, brinquedos, enfim, que utilizam essas nanopartículas de prata, podem acabar indo parar nas águas, né, no esgoto, que vai para uma planta de tratamento de esgoto. E tem alguns estudos que falam que até 90% dessas nanopartículas de prata pode acabar indo nesse lodo do esgoto, né, dos tratamentos de esgoto, e esses outros 10% então seguiriam nesses efluentes que seriam despejados nesses rios e mares. Já essa porção de lodo de esgoto é muito utilizada na agricultura, então como fertilizante, e essas nanopartículas podem acabar então parando no solo e sendo absorvida por plantas ou interagindo com matéria orgânica presente nesse solo. Então vou ter muitas variáveis mesmo nesse processo, que vão influenciar essa toxicidade, então essa análise de toxicidade dessas nanopartículas no meio ambiente. Elas podem interagir então com espécies que contêm um enxofre, formando sulfeto de prata, essas nanopartículas de sulfeto de prata, ou cloreto de prata, nanopartículas de cloreto de prata, ou outras espécies. E cada mudança nessas nanopartículas, nessas espécies de nanopartículas, vai acontecer uma mudança na liberação de demais, né, que era tido como um efeito antimicrobiano, né, o que pode causar efeitos citotóxicos. Então, é muito difícil a gente conseguir fazer um estudo que contemple esses diversos parâmetros que estão envolvidos na natureza. E essas diferenças de solubilização, né, na liberação das demais estariam envolvidos, né, com essas diferenças na solvatação e no arranjo dos ligantes nas nanopartículas, né. Então, visto que as nanopartículas possuem diversos formatos, como eu falei para vocês anteriormente, e diversos tamanhos, então é realmente um assunto bem complexo de se trabalhar, porque tem muitas variáveis envolvidas. Por exemplo, né, como eu falei, também o ligante, a natureza do ligante, que reveste as nanopartículas, também vai acabar influenciando nessa dissolução. Existem alguns estudos que nanopartículas revestidas com polivinilcloroalidona possuem uma dissolução menor do que nanopartículas estabilizadas por citrato, então tem esses vários parâmetros que ficam variando. E também parâmetros do meio que vão influenciar com que taxa essas nanopartículas vão acabar se dissolvendo, né, se solubilizando no meio. Então, tanto pH como a força iônica, os compostos orgânicos e espécies carregadas, né, a gente pode dizer que com o aumento do pH, diminui a taxa de dissolução dessas nanopartículas, mas quanto à força iônica, ela vai favorecer a aglomeração, mas também pode aumentar a dissolução dessas nanopartículas de prata. A matéria orgânica ela pode atuar diminuindo a liberação devido a esse revestimento, né? Essas nanopartículas, como a gente pode ver na imagem, podem interagir com essas moléculas orgânicas do solo, por exemplo, e essa matéria orgânica atuar como revestimento das nanopartículas e diminuir essa dissolução. Ou outras espécies carregadas, né, disponíveis nesses ambientes, que vão aumentar o tempo de retenção no solo, por exemplo, e pode causar um aumento da toxicidade por conta de uma liberação mais prolongada. Então, tem muitos fatores que vão influenciar nessa dissolução das nanopartículas de prata, que vão influenciar nessa ecotoxicidade, né? Então, por isso que a gente não tem ainda um consenso geral, porque todos esses parâmetros não foram ainda levados em consideração para a gente ter um veredito final acerca desse assunto. Esse slide traz uma imagem que detalha bem os mecanismos de interação dessas nanopartículas com o meio externo, dependendo de qual é a composição desse meio. Então, pode acontecer alguma reação de oxidação, por exemplo, em pH mais alcalino dessas nanopartículas de prata, ou uma solubilização em pH mais ácido, mudança de formato pela interação com luz, ou essas interações bastante relevantes aqui com enxofre, com esses grupamentos tiol. Enfim, temos diversos mecanismos de interação que vão influenciar, que podem influenciar nessa toxicidade, então essa ecotoxicidade da prata no meio ambiente. Então, diversos estudos podem ser encontrados na literatura, tentando avaliar essa toxicidade em alguns organismos que podem servir como indicadores biológicos de toxicidade, né, para averiguar os impactos nos ecossistemas. Então, foram realizados alguns testes com ingestão ou absorção, por exemplo, em nematóides, minhocas ou artrópodes, bactérias, fungos e plantas, para averiguar, então, possível toxicidade. É importante salientar que, por exemplo, a prata não é um elemento comum no solo, então plantas e outros micro-organismos desse ambiente, eles não evoluíram para lidar com a toxicidade, né, da prata. Então, por isso que é bastante importante a gente averiguar, então, a toxicidade nesses indivíduos e se não vai acontecer algum desequilíbrio ecológico que vai trazer prejuízos, né, a esses ecossistemas. Então, foram obtidos resultados diversos nesses estudos, não temos um consenso muito geral, justamente por conta desses fatores que eu comentei previamente, né,
dessas heterogeneidades que envolvem a produção e as características dessas nanopartículas, mas a gente pode citar, então, a partir da análise desses artigos de revisão, que trazem bastante informação desses estudos realizados com esses indivíduos, esses organismos, a gente pode citar a diminuição populacional, então, ocorreram algumas mortes na população desses organismos, ou genotoxicidade, né, alterações no DNA, mudanças morfológicas, distúrbios reprodutivos e no desenvolvimento celular desses organismos. Então a gente pode considerar sim, trazer sim, efeitos negativos no meio ambiente a partir dessas nanopartículas de prata. No entanto, surpreendentemente, alguns micro-organismos eles produzem substâncias poliméricas extracelulares, por exemplo, alguns agregados, né, de bactérias, que essas substâncias podem ser utilizadas para a defesa dessas bactérias, desses micro-organismos contra os efeitos negativos da prata, essas nanopartículas de prata. Também foi relatado alguma variação da toxicidade com a salinidade da água, e a salinidade da água vai influenciar a biodisponibilidade de espécies solúveis de cloretos de prata, né? Variando, então, esse número aqui do cloreto, enfim, desses íons que vão ser solúveis. E alguns estudos falam que esses íons solúveis, que envolvem cloro e prata, esses complexos de cloro e prata, eles podem ser menos tóxicos do que os íons Ag+, para algumas bactérias de Escherichia coli. No entanto, há alguns estudos que falam que essas espécies iônicas solúveis podem ser mais tóxicos para alguns tipos de peixes, como, por exemplo, esse Orysias latipes, que é uma espécie de peixe japonês. Então, a gente tem sempre esses contrapontos e a gente não tem um resultado, né, muito específico. O que para o organismo pode ser prejudicial, para outro pode ser melhor. Então, a gente tem essa variabilidade de resultados. Também foi relatado que a forma sulfidada, né, sulfetada desses nanopartículas de prata, que seria o Ag2S, ela é menos tóxica para as comunidades microbianas do solo do que as nanopartículas de prata em si. Esses são alguns resultados que a gente pode encontrar nesses artigos de revisão. É importante a gente se atentar para o fato de que a maioria dos estudos encontrados na literatura, eles são realizados utilizando concentrações muito superiores que as estimadas nas águas naturais, por exemplo, né, por causa do ambiente aquático. Como eu falei anteriormente, em torno de 10% dessas nanopartículas poderiam seguir nos efluentes do tratamento de esgoto, ou também a partir da percolação, né, nos solos, com as chuvas, né, daquele lodo que foi utilizado, foi destinado para a agricultura. Então, estima-se que a concentração das nanopartículas nessas águas naturais tem uma ordem de grandeza de nanogramas por litro, enquanto a maioria desses estudos utilizam concentrações na ordem de microgramas por litro. Então, teria essa grande diferença de concentração. Isso traz à tona o questionamento de quais são esses efeitos nesse ambiente que é muito menos concentrado, né, do que os utilizados nos estudos, que deram origem àqueles efeitos genotóxicos ou de morte desses organismos ou de problemas de reprodução, enfim. Então, falando a respeito dos efeitos das nanopartículas de prata na saúde, os consumidores das áreas têxtil, de alimentos e biomédica, em geral, possuem uma visão muito positiva sobre a aplicação das nanopartículas de prata nos produtos, mas ainda existem muitas dúvidas, principalmente em relação aos alimentos que recebem essas nanopartículas. O exemplo é o uso dos biopolímeros e os oxopolímeros na indústria de embalagens, que por serem biodegradáveis e recicláveis não apenas aumentam o tempo de prateleira desses produtos, mas também acabam diminuindo o descarte de embalagens. Só que, devido às propriedades mecânicas desses polímeros biodegradáveis, o uso deles em alimentos e aplicações biomédicas se torna muito limitado, sendo necessário fazer uso de nanocompósitos de mesmo material, de forma a melhorar essas propriedades. Por exemplo, uma mistura de polímeros com diferentes nanoestruturas pode controlar a permeabilidade do gás e a umidade, além do tempo de prateleira desses polímeros, sabor e preservação de cor dos produtos embalados. E, além disso, também compósitos têxteis e materiais biomédicos. Nanocompósitos antimicrobianos também podem controlar o crescimento indesejado de micro-organismos deteriorantes e patógenos de origem alimentar, aumentando a vida de prateleira desses alimentos, além de manter a qualidade e a segurança. A prata, o zinco, o titânio e o cobre são as nanopartículas mais comuns que têm sido utilizadas devido ao seu potencial antimicrobiano, mas as nanopartículas de prata, em específico, são conhecidas pela alta atividade antimicrobiana contra vários micro-organismos, como, por exemplo, bactérias, fungos, leveduras e vírus. E essas nanopartículas elas possuem boa estabilidade e propriedades incorporantes em matrizes poliméricas com baixa toxicidade para células corporais. Apesar de tudo isso, de todas essas qualidades, ainda tem muitas dúvidas em relação à toxicidade das nanopartículas de prata. Aqui, então, é um gráfico mostrando a quantidade de nanopartículas em toneladas, com a passagem dos anos, o aumento do uso dessas nanopartículas em diferentes indústrias, como a eletrônica e de elétricos, alimento, bebida, saúde, têxtil e entre outras indústrias. A incorporação de nanopartículas de prata em celulose como suporte não
não só é essencial para as atividades antimicrobianas, mas também diminui o risco para a saúde humana. Em pesquisas, a incorporação de nanopartículas em nanowhiskers de celulose reduziu a quantidade de íons de prata em condições alcalinas com atividade antimicrobiana das bactérias E. coli e S. aureus. Em outro estudo, então, também foi reportado que mais de 99,99% de inibição pelo uso de nanopartículas de prata em matriz celulósica contra essas duas bactérias. Além disso, também foi possível incorporar nanopartículas de prata em PVA, usando o método de electrospinning, que tem uma propriedade antimicrobiana robusta contra S. aureus e Klebsiella pneumoniae. E também deve-se levar em conta que a incorporação de nanopartículas em matrizes poliméricas de nanocompósito tem algumas vantagens, incluindo a flexibilidade e a superfície superfuncional dos nanocompósitos. Quanto à liberação de nanopartículas de prata em nanocompósitos em diferentes meios, um processo de transporte ele é iniciado ao se transferir os nanobiocompósitos através da difusão, distorção, dissipação ou transporte de materiais compósitos para comida ou outros componentes orgânicos. Esse processo, então, ele ocorre por decomposição da matriz, e ele está representado aqui no esquema da figura ao lado. Ele mostra a liberação de nanopartículas de prata através de matrizes poliméricas. O nível exato de transporte ele pode ter impacto na saúde humana e, consequentemente, a partir dessa informação, se começa a ter uma maior preocupação quanto a esse transporte de nanopartículas e os efeitos desse transporte para a saúde. Em algumas pesquisas, a toxicidade in vivo e in vitro de nanopartículas de prata tem sido reportada em células de rato e de humanos, mas ainda existem estudos que não possuem relatórios clínicos sobre a toxicidade in vivo das nanopartículas de prata. Quanto aos mecanismos, as técnicas as técnicas já mencionadas, no mecanismo de difusão, as nanopartículas de prata são difundidas pela matriz de nanocompósito através da comida e dos produtos orgânicos. Na dissolução, as nanopartículas dissolvem átomos e íons que podem difusionar para o meio externo. E, finalmente, no mecanismo de distorção, as nanopartículas são dissolvidas na interface líquida de nanocompósitos de forma espontânea para o líquido. Os mecanismos mais importantes desses já citados são o de difusão e a distorção. Também, como já citado, também existe o mecanismo de degradação, como mostrado aqui na figura ao lado, mostrando os 4 tipos de mecanismo. Atualmente não são realizadas investigações internacionais de padrão, relativa a padrão de nanomateriais, A ISO, que é a International Standards Organization, ajustou a ISO TC 229 a respeito da rotulagem dos nanoprodutos de forma a deixar os consumidores em alerta a respeito dos produtos que compram que tenham essas nanopartículas. Devido à pouca quantidade de informações sobre toxicidade de nanopartículas, alguns nanomateriais não são aprovados para uso na União Europeia. O The International Life Science Institute é um exemplo de organização que já tentou estudar a transferência de nanopartículas nos produtos em geral. Foram realizadas algumas pesquisas nesse instituto a respeito dos nanomateriais, dos nanotubos de carbono. Em algum momento também foi realizada uma lista com 1.628 produtos. Entre esses produtos, os de nanopartículas de prata inclusos em 383. A imagem aqui representa a biodistribuição e toxicidade das nanopartículas de prata, seguindo várias rotas de exposição possíveis. Sobre a toxicologia e a prevenção dos aspectos regulatórios das nanopartículas de prata, então, elas podem ser encontradas no ar em várias superfícies, impactando a saúde pública, como já comentado. A respeito do tamanho e da quantidade delas, a concentração de cerca de 1 mg por quilograma de nanopartícula de prata pode afetar o rim e o fígado, além de invocar citocinas inflamatórias. E, na realidade, o impacto celular das nanopartículas de prata depende bastante do tamanho delas. E alguns estudos mostram que a estimativa do consumo diário para nanopartículas de prata em humanos gira em torno de 20 a 80 microgramas. Aqui, então, a gente tem uma imagem a respeito da toxicidade das nanopartículas de prata, além de íons de prata em células normais. Na figura A, então, é uma defesa da célula correspondente contra o íon de prata. A figura B mostra nanopartículas de prata e íons de prata sendo engolidos, Na figura C, então, a excitação da prata, dos íons de prata dentro da célula. E na figura D, então, a morte da célula que ocorre depois de todo esse processo. As nanopartículas de prata na faixa abaixo de 50 nanômetros mostram uma maior eficácia na inibição de uma ampla gama de micro-organismos, como, por exemplo, bactérias, fungos e leveduras. E um exemplo, pegando de um estudo, mostrou que 4 nanômetros de nanopartícula de prata têm um efeito muito forte, muito poderoso de toxicidade em células de macrófagos em uma concentração de 3,12 mg por mililitro. Uma toxicidade muito menor, no entanto, foi relatada para células tratadas com 20 nanômetros de nanopartícula de prata a uma concentração de 25 mg por mililitro, o que é aproximadamente 8 vezes maior do que a aplicada para 4 nanômetros de nanopartículas de prata. Os resultados, então, obviamente mostram que a influência das nanopartículas de prata ela segue um padrão que depende
bastante do tamanho, e que elas exercem seus efeitos antimicrobianos na parede celular, membranas intracelulares, alterando a permeabilidade da membrana e a respiração celular, de forma a perturbar a replicação de RNA e DNA. Aqui, então, a gente tem uma figura, aqui do lado, né, que mostra a quantidade, os níveis de toxicidade de nanopartículas de prata em diferentes órgãos, né. Para o cérebro seria de uma ingestão de 4 microgramas por mililitro, no pulmão, então, de 50 microgramas por ml, na pele de 2 microgramas por ml, e no rim de 25 microgramas por ml. Ainda assim, existem muito poucas literaturas sobre os efeitos dos íons de prata no sistema nervoso central e de lesões neurotóxicas. Então, concluindo, né, quanto ao efeito das nanopartículas de prata no meio ambiente, que foi um tópico que foi abordado no início do trabalho, foram feitos progressos muito significativos na investigação da ecotoxicidade dessas nanopartículas. No entanto, esse tópico ainda está muito no início, é muito cru, né? Existe uma variabilidade muito grande entre os estudos e até resultados contraditórios, além de um número bastante elevado de variáveis, né, que devem ser avaliadas. Características intrínsecas e condições ambientais particulares dessas nanopartículas, né? Também existe a necessidade de estudos com concentrações na ordem nanomolar, e até então a toxicidade primária parece não ser de grande preocupação. Segundo estudos já realizados, os efeitos subletais e crônicos, por conta da bioconcentração em níveis tróficos superiores, eles devem ser o foco nas próximas pesquisas. Muitos estudos de toxicidade envolveram condições artificiais em laboratório, o que dificulta bastante a reprodução desses conhecimentos químicos para ecossistemas naturais e realistas, né? No caso, a reprodução para a vida real. Comparações diretas dos resultados de diferentes estudos são muito complicadas, as taxas de dissolução de íons de prata raramente são normalizadas por área de superfície específica, e ainda existem poucos estudos avaliando a ecotoxicidade das nanopartículas de prata transformadas. Já na parte dos efeitos da saúde, né, os bionanocompósitos que contêm nanopartículas de prata são úteis para aumentar o tempo de prateleira dos alimentos e dos produtos biomédicos, além da segurança e da qualidade que elas proporcionam para esses produtos. Os efeitos da citotoxicidade em estudos in vitro são governados por fatores como tamanho, forma, revestimento, a dose, né, a quantidade, e o tipo de célula que está sendo utilizada como amostra. Já em vivo foi observada uma toxicidade em vários órgãos que foram expostos à prata por inalação, instilação, via oral, dermal ou intravenosa. Existem pouquíssimas técnicas de caracterização que sejam adequadas para reproduzir elas, né, de forma a se avaliar a toxicidade de nanopartículas de prata e de comparar esses resultados entre si. Ainda não se tem entendimento dos mecanismos de ação das nanopartículas de prata, assim como tem muito poucas informações sobre os potenciais efeitos da exposição às nanopartículas em animais. Isso para estudo em hipertensão, diabetes e asma, por exemplo, né? E ainda não está claro até que ponto as nanopartículas de prata podem ser introduzidas no corpo humano, se em forma de íons de prata liberados pelas nanopartículas absorvidas, ou se por consumo das próprias nanopartículas em si. Então, essas são as referências que foram utilizadas ao longo do nosso estudo. E é isso, muito obrigada pela atenção.